aqui, cara? Cara, eu tava olhando a paisagem e pensei como que a gente chegou no momento atual que nós estamos. Você fala em que sentido? A gente começou como uma colônia, depois viramos um império. Tivemos duas repúblicas, uma velha e uma nova. E fico pensando, como que a gente chegou até aqui? Você fala dos tempos atuais? Exatamente. Da República? Cara, acho que vai exemplificar isso. Nossa, 15 de novembro. Ou, melhor dito, proclamação da República. Bora aprender um pouco mais sobre isso, cara? E aí, você quer vir com nós? Bora! Bora conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil. Hey curiosos, prazer, meu nome é Rafael. Vim aqui dar um pouco de introdução desse assunto, desse documentário, que seria a Proclamação da República, também referida nos livros de história como Golpe Republicano ou Golpe de 1889, que foi um golpe de Estado político-militar que ocorreu dia 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentar do Império, que era o sistema de governo da época, que logicamente ela tinha um atributo de cargo-chefe de Estado, que era o imperador, que naquela época era o Dom Pedro II, que quando está acontecendo o golpe, ele recebeu ordens para se exilar na Europa. Ou seja, ele foi chamado de volta à Europa, que por conta do golpe, que tinha muitas pessoas que, se você quer dominar, ter o poder político, sentar e comandar o país, o império, o pai, eu vou chamar de país, mas não confunda, porque ainda estamos falando de uma época imperial. Quem quiser comandar o país naquela época, teria que ser da família imperial. Ou seja, as únicas formas de você governar o país, ou era você tirando quem estava nessa cadeira de chefe de Estado, ou sendo da família e suceder a ela, ser o sucessor do imperador. Logicamente não foi isso que aconteceu, não foi sucessão, foi um golpe. A proclamação da República do Brasil, ela ocorre na Praça dos Aclamados, onde atualmente a gente pode conhecer ela por outro nome, que é a Praça da República, que fica na cidade do Rio de Janeiro, que era na época do Brasil Imperial, ela era a atual capital do Brasil Imperial, foi o Rio de Janeiro. Ele é a segunda capital na história do Brasil, vindo logo em seguida de Salvador, que foi a primeira. O que isso envolve a questão da praça? Na época que tem o golpe, na praça se reunia um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, destituindo o poder do imperador e assumindo o poder do país, instituindo um governo provisório republicano que se tornaria a primeira república brasileira. Uma palavra que aparece aqui, que pouca gente vai pegar um pouco essa questão de referência, que é o governo provisório. Essa palavrinha a gente já escutou muitas vezes isso. Por que eu falo isso? Porque existe uma barreira, de certa forma, própria. Não é algumas pessoas vão considerar isso como uma barreira que vai fazer uma divisória de águas, porque existe alguns pontos quando você efetuar uma pesquisa sobre questão sobre República Brasil, porque a gente tem essa, que é a proclamação da República, que dá o fim ao Império e o início de uma república de governo presidencialista, que é o que temos até hoje. Mas você vê que nessa trajetória a gente tem algo que muita gente vai lembrar. Eu não sei, depende da idade da pessoa. Se a pessoa tiver 2 anos de idade, provavelmente não vai ter a mínima noção.
Acho que as novas gerações não têm tanta noção se teria um pouco desse senso. Que seria o que a gente teve, que foi a ditadura. Existe algum lugar que você vai encontrar referindo a Proclamação da República de 1889 como a República Velha, por conta que a República Velha ela dura até o início da ditadura. E se inicia uma nova república, um novo tempo republicano, que seria a República Nova, que é a atual república que vivemos hoje em dia, que são os tempos presentes. Essa seria a República Nova. Isso é mais como fosse... Não leve tanto isso como... Se for fazer uma prova, alguns professores poderiam acabar por aceitar a questão do contexto de República Nova e República Velha, mas cite sempre isso como república, em geral. A República Nova e República Velha é só fazer uma divisão de tempo, uma divisão temporal. O golpe, o Marechal Deodoro da Fonseca, por si, ele não queria em si ter a liderança do movimento. Os revolucionários, os republicanos, os soldados que estavam junto com ele naquela época, os outros soldados militares que estavam com ele, ao comando dele, o Marechal Deodoro, ele só cedeu cedeu a pressão para poder assumir esse cargo e fazer acontecer esse golpe por insistência desses republicanos, desses soldados, desses outros sargentos, outros marechais também. Ele só assumiu a liderança por conta da insistência desses revolucionários. Que até segundo os relatos na história, em 15 de novembro de 1889, comandando algumas centenas de soldados que se movimentavam pelas ruas do Rio de Janeiro, Marechal Deodoro, assim como boa parte dos militares, pretendia apenas derrubar o então chefe de gabinete imperial, que era o Dom Pedro II, que fugiu. O que seria equivalente ao primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto. Guarde muito bem esse nome. Mais pra frente no documentário será explicado para meus outros colegas quem é esse Visconde de Ouro Preto. Ou melhor dizendo, essa pessoa pode ser eu. Vamos para o próximo. Então, antes de dar continuidade no documentário, eu vou falar um pouco sobre algumas questões que seriam os antecedentes à Proclamação da República, porque temos que ter em mente que a Proclamação da República que temos hoje em dia, ela foi feita, vou falar como fosse feita, mas ela ocorre em 1889. Só que a Proclamação da República que temos hoje em dia, que é a que a gente conhecemos hoje, é a que a gente comemora, que é 15 de novembro, ela não foi a primeira. A primeira tentativa, de certa forma falando, foi feita em Recife, que foi a Revolução Pernambucana de 1817. Ele foi o primeiro movimento a tentar instituir uma república no Brasil. Embora tenha sido efetivamente bem sucedido, e segundo algumas versões da época, teria contado tanto com o apoio das elites nacionais, regionais, quanto a população de modo geral. E também, em 1789, a conspiração denominada Inconfidência Mineira não buscava apenas a independência, mas também a proclamação da República na capital mineira, seguida de uma série de reformas públicas, econômicas e sociais. Em 1817, durante a revolta pernambucana, o único movimento de liberdade do período, denominado português, que ultrapassou a fase de conspiração e atingiu o processo de revolução, de tomada no poder, a República foi proclamada pela primeira vez no Brasil, em Pernambuco, e teve o governo provisório de 75 dias. Em 1824, Pernambuco e outras províncias do Nordeste brasileiro, hoje em dia territórios pertencentes a outras províncias pernambucanas,
criaram um movimento de independência conhecido como a Confederação do Equador, igualmente republicana, considerado a principal reação contra a tendência absolutista e a república centralizada do governo de Dom Pedro I. Em 1839, na estreita da Revolução Farroupilha, a proclamação à República Rio-Grandense e a República Juliana, respectivamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela também faz parte dos antecedentes antes da tão citada e comemorada Proclamação da República de 89. Veio só por esses eventos, peço até desculpa, questão de eu ter gaguejado ou ter de certa forma pulado alguma coisa. Se você conhece um pouco mais sobre a história desses antecedentes, que eu quero dizer aqui? Que o golpe de 1889, ele não foi um golpe que surgiu da noite pro dia. Ele, por eventos anteriores, por várias, você vê, só por esse olhar, observar essas atividades antecessoras, a revolução pernambucana, a Inconfidência Mineira, no caso a revolta, eu não sei, eu acho que eu falei errado, a República Rio-Grandense, a República Juliana, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que essa última que eu falei, que é do Rio Grande do Sul, ela ocorre em 1839 e ela vem junto com a questão, eu falei errado até, peço desculpa, a revolta de Farroupilha, ela é de 1839, 1824 é de Pernambuco, 1817 durante a Revolução Pernambucana, que é onde tem o movimento do Equador, que seria onde se juntam essas províncias nordestinas, e ela faz onde tem uma primeira tentativa de governo republicano. Só que nem disse aqui, vem de novo aquela palavrinha que eu citei na introdução, o provisório. A gente teve um governo inicialmente em 1817, tivemos um governo em Pernambuco, que foi um governo provisório de 75 dias. Ou seja, não é uma coisa nova, simplesmente aquele pensamento, a ideia de uma república no Brasil, que a república, o símbolo em si da república, ela traz um tom para o Brasil de liberdade de Portugal, que não era uma coisa que somente o Marechal Deodoro queria. Não era somente aqueles soldados que estavam com ele no Rio de Janeiro, na atual praça da República. Não era somente essas pessoas que buscavam isso. Você já vê que tem um histórico muito grande, onde aqui, por exemplo, a tentativa que a gente pode considerar como uma das mais antigas, que foi Inconfidência Mineira, ela é de 1789, 100 anos antes. 100 anos antes teve um movimento que era a Inconfidência Mineira, que ela ia trazer reformas dentro da política e reformas na economia e social. Com isso, conseguimos ver que simplesmente o que a gente pouco sabe é muito superficial. Tem muita coisa atrás. Eu não poderia chegar para vocês aqui e falar somente da Proclamação da República, como a Proclamação da República de 1889. Nós temos que dar o contexto. A Proclamação da República do Brasil, se a gente for colocar por essa linha de eventos temporal, ela vem sendo planejada em 100 anos. Foi 100 anos idealizando o mesmo princípio. Com isso, eu passaria a palavra para meus outros companheiros de grupos, que falarão um pouco mais sobre algumas questões, mas não vamos atelar tanto ao passado, e falaremos um pouco mais sobre a Proclamação da República,
Como eu disse, foi 100 anos de planejamento, mas não vamos muito longe. Com isso, vamos falar um pouco sobre a crise da monarquia, que quem falará isso para vocês será meu amigo Guilherme Andrei. A partir da década de 1870, como consequência da Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870, foi tomando corpo a ideia de alguns setores da elite alterarem no regime político vigente. Alguns fatores que influenciaram esse movimento foram: o imperador Dom Pedro I não tinha filhos, apenas filhas. O trono seria ocupado após sua morte por sua filha mais velha, a princesa Isabel, que era casada com um francês, o Gastão de Orleans, ou Conde d'Eu. Ele era o que gerava mais receio em parte da população de que o país fosse governado por um estrangeiro. E também o fato dos negros terem ajudado o exército na Guerra do Paraguai e, quando retornaram ao país, permaneceram como escravos, ou seja, não ganharam a alforria. O governo imperial, através do 37º e último gabinete ministerial, chamado também de Gabinete de Ouro Preto, empossado em 7 de junho de 1889, sob o comando do presidente do Conselho de Ministros do Império, o Alfonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, do Partido Liberal, ele percebeu a difícil situação política em que ele se encontrava e apresentou, em uma última e desesperada tentativa de salvar o Império, à Câmara Geral, a Câmara dos Deputados, um programa de reformas políticas na qual constavam, entre outras, essas seguintes medidas: maior autonomia administrativa para as províncias, liberdade de voto, liberdade de ensino, redução das prerrogativas do Conselho de Estado e mandatos não vitalícios para o Senado Federal. As propostas do Visconde de Ouro Preto visavam preservar o regime monárquico no país, mas foram vetadas pela maioria dos deputados que era de tendência conservadora, que controlavam a Câmara Geral. No dia 15 de novembro de 1889, a República foi proclamada. Perda de prestígio da monarquia. O declínio e queda de Pedro II do Brasil ocorreu devido a muitos fatores que levaram o império a perder o apoio de suas bases econômicas, militares e sociais. Da parte dos grupos conservadores, pelos sérios atritos com a Igreja Católica na questão religiosa e também pela perda do apoio político dos grandes fazendeiros em virtude da abolição da escravatura. Em 1888, sem a indenização dos proprietários de escravos, da parte dos grupos progressistas, havia a crítica que a monarquia mantivera até muito tarde a escravidão no país. Os progressistas criticavam também a ausência de iniciativas com vistas ao desenvolvimento econômico, político e social, bem como a manutenção de um regime político de castas e o voto censitário, isto é, com base na renda anual das pessoas. Criticavam ainda a ausência de um sistema de ensino universal, os altos índices de analfabetismo e de miséria e o afastamento político do Brasil em relação a todos os demais países do continente, que eram republicanos, assim como o mesmo tempo em que a legitimidade imperial decaía. A proposta republicana, percebida como significando o progresso social, ganhava espaço. Entretanto, é importante notar que a legitimidade do imperador era distinta da do regime imperial. Enquanto, por um lado, a população de modo geral respeitava e gostava de Dom Pedro II, por outro lado, tinha cada vez em menor conta o próprio império. Nesse sentido,
era a voz corrente, na época, que não haveria um terceiro reinado. Ou seja, a monarquia não continuaria a existir após o falecimento de Dom Pedro II, seja devido à falta de legitimidade do próprio regime monárquico, seja devido ao repúdio público ao príncipe consorte, marido da princesa Isabel, o francês Conde Edu. O conde tinha fama de arrogante, não ouvia bem, falava com sotaque francês e, além de tudo, era dono de cortiços no Rio, pelos quais cobrava aluguéis exorbitantes de gente pobre. Temia-se que, quando Isabel subisse ao trono, ele viesse a ser o governante de fato do Brasil. Embora a frase de Aristides Lobo, jornalista e líder republicano paulista, depois feito ministro do governo provisório, o povo assistiu bestializado à proclamação da República, tem entrado para a história. Pesquisas históricas mais recentes têm dado outra versão à aceitação da República entre o povo brasileiro. É o caso da tese defendida por Maria Teresa Chaves de Mello, a República Consentida, editora da FGV Edur 2007, que indica que a República, antes e depois da proclamação, era vista popularmente como um regime político que trairia o desenvolvimento, em sentido amplo para o país. Então, sobre a crise econômica, temos que entender que a crise econômica ela se agravou em função das elevadas despesas financeiras geradas pela guerra da Tríplice Aliança, cobertas por capitais estrangeiros, que foram os empréstimos que o Brasil acabou pegando, que se elevaram em 3 milhões de libras esterlinas, isso em 1871, para quase 20 milhões em 1889, o que causou uma inflação da ordem de 1,75 ao ano no plano interno. Lembrando que 1,75 temos que pensar que é muito. Se você pegar, não vou falar tanto do passado, mas eu vou dar um exemplo até atual para quem já tiver ali em torno dos seus 20, 19, 20, pelo menos da faixa dos 20 aos 14, 13 anos, que lembrar que a questão de até 10 anos atrás, existe muito aquela conversa que você ia com 5 reais no mercado, você comprava uma coca, você comprava um queijo, você comprava um presunto, você comprava um pão, um leite, mas geralmente era aquela ideia, como eu já falei do pão, é aquele lanche da tarde, você comprava com 5 reais, você comprava o que você precisava para um lanche da tarde. E você podia, eu falei do refrigerante, porque o refrigerante seria o item mais caro aqui nesse ponto. Você comprava um refrigerante, uma coca, alguns anos atrás, por 2 reais. Eu não falo da coca de 2 litros, mas aquela coca de 1 litro. Eu já comprei aquelas cocas por 1,75, 2 reais, 3 reais. Hoje em dia você vai pagar 6 reais. E se você for comprar isso no estabelecimento, vai pagar 7 reais. Ou seja, 1,75, por menor que seja, alguém pode olhar e falar, matematicamente observando, falar 1,75 é pouca coisa, mas isso é muito. E essa inflação, que estava em 1,75 em 89, ela não permaneceu em 1,75. Ela foi crescendo, que lembrando, era em 20 milhões em 1879. Se iniciou com 3 milhões em 71. Ou seja, uma hora isso ia bater na porta e isso, aquele pequeno valor de inflação de 1,75 ia ser muito maior do que o esperado. Porque é 1,75 ao ano. Com isso, eu vou abrir novamente as portas da fala e passo o meu cajado de falante a meu amigo Fabrício,
que estará falando sobre as questões abolicionistas. Questão abolicionista. A questão abolicionista impunha-se desde a abolição do tráfico negreiro em 1850, encontrando viva resistência entre as elites agrárias tradicionais do país. Diante das medidas adotadas pelo Império para a gradual extinção do regime escravista, devido à repercussão da experiência mal-sucedida nos Estados Unidos de libertação geral dos escravos ter levado aquele país à guerra civil. Essas elites reivindicavam do Estado indenizações proporcionais ao preço total que haviam pago pelos escravos a serem libertados por lei. Estas indenizações seriam pagas com empréstimo externo. Com a decretação da Lei Áurea, e ao deixar de indenizar esses grandes proprietários rurais, o Império perdeu o seu último pilar de sustentação, chamados de republicanos de última hora, ou republicanos do 13 de maio. Os ex-proprietários de escravos aderiram à causa republicana, não por causa de um sentimento, mas como uma vingança contra a monarquia. Na visão dos progressistas, o Império do Brasil mostrou-se bastante lento na solução da chamada questão sérvil, o que sem dúvida minou sua legitimidade ao longo dos anos. Mesmo a adesão dos ex-proprietários de escravos que não foram indenizados, a causa republicana evidencia o quanto o regime imperial estava atrelado à escravatura. Assim, logo após a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, João Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, o único senador do Império que votou contra o projeto de abolição da escravatura, profetizou: a senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono. Questão religiosa agora, 3, 2, 1. Desde o período colonial, a Igreja Católica, enquanto instituição, encontrava-se submetida ao Estado. Isso se manteve após a independência e significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem que fosse previamente aprovada pelo imperador, Beneplácito Régio. Ocorre, em 1872, Vital Maria Gonçalves de Oliveira e Antônio de Macedo Costa, bispos de Olinda e Belém do Pará, respectivamente. Eles resolveram seguir por conta própria as ordens do Papa Pio IX, de exclusão dos maçons da Igreja. Questão religiosa, 3, 2, 1, parte 2, 3, 2, 1. Como os maçons possuíam um elevado nível de influência no Brasil monárquico, a bula não foi ratificada. Embora a adesão às ordens maçônicas fosse comum, Pedro II não era membro. Os bispos se recusaram a obedecer ao imperador, sendo presos. Em 1875, graças à intervenção do maçom Duque de Caxias, os bispos receberam o perdão imperial e foram colocados em liberdade. Contudo, no episódio, a imagem do império desgastou-se junto à Igreja Católica. E esse foi um fator agravante para a crise da monarquia, pois o apoio da Igreja Católica à monarquia sempre foi essencial para a sua resistência. Questão militar. Os militares do Exército Brasileiro estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os seus oficiais não podiam manifestar-se na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. Os militares não tinham autonomia de decisão sobre a defesa do território, estando sujeitos às ordens do imperador e do gabinete de ministros, formado por civis, que se sobrepunham às ordens dos generais. Assim, no Império, a maioria dos ministros da guerra eram civis. Além disso, frequentemente
Os militares do Exército Brasileiro sentiam-se desprestigiados e desrespeitados. Por um lado, os dirigentes do Império eram civis, cuja seleção era extremamente elitista e priorizava a formação bacharelesca, resultando em postos altamente remunerados e valorizados. Por outro lado, os militares tinham uma seleção mais democrática e uma formação mais técnica, mas que não resultavam nem em valorização profissional, nem em reconhecimento político, social ou econômico. As promoções na carreira militar eram difíceis de serem obtidas e eram baseadas em critérios personalistas, em vez de promoções por mérito e antiguidade. A Guerra do Paraguai, além de difundir os ideais republicanos, evidenciou aos militares essa desvalorização da carreira profissional, que se manteve e mesmo acentuou-se após o fim da guerra. O resultado foi a percepção por parte dos militares de que se sacrificavam por um regime que pouco os considerava e que dava maior atenção à Marinha do Brasil. Agora, por fim, vou finalizar agora falando sobre a atuação dos republicanos e dos positivistas, que isso, o que seria isso? Foi, de certa forma, um pensamento que foi gerado ali pelo fim da Guerra do Paraguai, que por conta dessa guerra tivemos muito contato entre os militares brasileiros, tanto os militares de carreira quanto os civis que foram convocados para a luta na Guerra do Paraguai, que começaram a observar a realidade dos países sul-americanos vizinhos e refletir sobre a relação de problemas existentes entre os regimes políticos e problemas sociais que se viam naqueles cenários que eles estavam passando por ali durante a guerra. E quando o conflito acaba, onde a gente tem a questão do Manifesto Republicano, que é feito em 1870, no ano que terminou a Guerra do Paraguai, seguido pela Convenção de Itu, em 1873, pelo surgimento de clubes republicanos que se multiplicaram a partir de então, pelos principais centros do país, se desenvolveu muito um interesse para lutar com a questão dos ideais republicanos e pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil. Além disso, vários grupos foram fortemente influenciados pela maçonaria. Deodoro da Fonseca era maçom, assim como todos os seus ministros. Lembrando, a maçonaria, isso é até uma coisa que existe hoje em dia, até hoje, muito pouca gente entende. A maçonaria em si, ela não tem questão política, ela não tem questão de envolvimento político e nem questão de envolvimento religioso. Porque eu só estou falando isso porque muitas vezes, dependendo da região que você estiver me escutando, vendo esse documentário, você pode pensar questões sobre... Existem alguns lugares, por exemplo, a cidade da onde eu sou, que seria uma cidade do interior do Mato Grosso chamada Jauru, onde por uma época, por conta de questões de um padre, eles consideravam a questão da maçonaria muito envolvida com questão religiosa pecaminosa, ou seja, como fosse algo pagão. Por que eu estou falando isso? Porque não podemos colocar dessa forma, porque muita gente, a maçonaria é como se fosse uma sociedade, que seria um grupo de pessoas que se ajudam entre si. Ele sem finalidade nenhuma, sem finalidade política e sem finalidade religiosa. Porque, que nem falou aqui, o Teodoro da Fonseca era, até mesmo seus ministros também faziam parte da maçonaria. Hoje em dia tem muitas pessoas com cargos altos dentro da política que são maçons. Até mesmo uma coisa que muita pouca gente sabe, muitos papas que passaram pela história, até outros arcebispos que temos atualmente, são maçons. Ou seja, não confunda isso da questão da maçonaria, não pense disso de uma forma negativa,
só trazendo uma forma de conhecimento a mais, não utilize questão de discriminação. Estou utilizando isso, a mesma coisa que a gente falar que tal instituição ela fala de forma religiosa, tal religião é do capeta, tal movimento é errado. Cada um tem sua determinada função com seus determinados critérios. E um deles não vão ser questionados aqui. E voltando um pouco ao assunto, que, como eu disse anteriormente, eles foram influenciados fortemente pela maçonaria e pelo positivismo de Augusto Comte, especificamente após 1881, quando surgiu a Igreja Positivista no Brasil. Os seus diretores, Miguel Lemos e Raimundo Teixeira de Mendes, iniciaram uma forte campanha abolicionista e republicana. A propaganda republicana era realizada pelo que depois foram chamados de republicanos históricos, em oposição àqueles que se tornariam republicanos apenas após o dia 15 de novembro, chamado de republicanos dia 16 de novembro. As ideias de muitos dos republicanos eram vinculadas pelo periódico A República. Segundo alguns pesquisadores, os republicanos dividiram-se em duas correntes principais. Os evolucionistas, que admitiam que a propagação da república era inevitável, não justificaria uma luta armada. Os revolucionistas, que defendiam a possibilidade de pegar em armas para conquistar, como mobilização popular e como reforma social e econômica. Que até uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, um ponto que provavelmente é muito capaz de outras pessoas já terem visto isso antes na escola. Olha que engraçado, a gente estudou como que foi a história da independência dos Estados Unidos. É mais fácil hoje em dia você conseguir, a gente no estado, nós no estado atual de conhecimento histórico, é muito mais fácil ter gente falando sobre a independência dos Estados Unidos, a questão do iluminismo, como foi a questão da Revolução na França, do que no Brasil, do que a história propriamente do Brasil, onde a gente vê aqui esse papel que também teve nos Estados Unidos, onde a gente tinha aquelas pessoas que já consideravam a independência como algo que só dependia do tempo, não precisaria de ter derramamento de sangue. E você já tinha aquelas pessoas que já viam aquela questão de, para a gente chegar a esse consenso, precisaremos colocar em nossas mãos e empunhar as armas e ir ao combate, em busca de conquistar esse objetivo em comum. Você vê que aqui a gente tem esse pensamento por parte dos evolucionistas e os revolucionistas, que nem os revolucionistas estão falando. É inevitável, não justifica uma luta armada. Com os revolucionistas, eles defendem a possibilidade de pegar uma arma para conquistá-la. Embora houve diferença entre cada um desses grupos no tocante às estratégias políticas para a implementação da república e também quanto ao conteúdo substantivo do regime a instituir, a ideia geral comum aos dois grupos era de que a república deveria ser um regime progressista, composto a exaustão monarquia. Contraposto à exaustão monarquia. Dessa forma, a proposta do novo regime revestia-se de um caráter social revolucionista e não apenas de uma mera toca de governantes. Os principais culpados de tudo isso são o Conde de Eu e o Visconde de Ouro Preto, o último por prosseguir o exército e o primeiro por consentir nessa perseguição, diria mais tarde Deodoro da Fonseca. O golpe militar, que estava previsto para dia 20 de novembro de 1889,
teve que ter antecipado no dia 14. Os conspiradores divulgaram boatos de que o governo havia mandado prender Benjamin Constante Betelhon de Magalhães e Deodoro da Fonseca. Posteriormente, confirmou-se que eram mesmo boatos. Assim, os revolucionistas anteciparam o golpe de Estado e na madrugada do dia 15 de novembro, Deodoro da Fonseca dispôs-se à liberdade. O movimento de tropas do exército colocou um fim no regime de monarquia no Brasil. Fonseca, uma monarquia, chefiou o movimento revolucionário que substituiu a monarquia pela república. E por fim, esse foi o nosso documentário sobre a proclamação da República. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o fim. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Obrigado à paciência, à compreensão. Tenham um bom dia, boa tarde e boa noite, independente da hora que você estiver vendo. Tchau!